Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Palestra Fé, Vida e Evidências. O tema de hoje é o tema 39, Família Feliz. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Família feliz. Bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Salmos capítulo 1, verso 1. Exatamente, aquele que anda segundo a palavra de Deus. Quer dizer, você anda retamente e não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Provérbios capítulo 14, verso 21, mais Salmos 41, verso 1. O que despreza o seu vizinho peca, mas feliz é aquele que se compadece dos pobres. Felizes são aqueles que dão atenção aos pobres para os socorrerem. Exatamente. Salmos capítulo 32, versos 1 e 2. Felizes aqueles cujas transgressões foram perdoados, cujo pecado é coberto. Felizes aqueles que a quem o Senhor já não acusa de pecado e cujo espírito foi limpo em engano. Pois comeres do trabalho das tuas mãos, felizes serás, e te irá bem. O trabalho feito com a aplicação e esforço conduz à prosperidade. Só quem não tem realmente juízo nenhum se dá à ociosidade. Salmos capítulo 128, verso 1, com mais Provérbios capítulo 12, verso 11. No livro O Lar Adventista, volume, página 231, ela relata: o rei em seu trono não tem função mais elevada que a mãe. A mãe é a rainha do lar. Ela tem o seu poder em modelar o caráter dos filhos, para que estejam capacitados para a vida mais alta e mortal. O anjo não desejaria missão mais elevada, pois em fazendo sua obra ela está realizando serviço para Deus. Exatamente, uma família em comunhão com Deus. Todos estão em comunhão. Todos têm que respeitar uns aos outros dentro de sua casa. A mãe que alegremente assume os deveres que jazem diretamente em seu caminho, sentirá que a vida para si é preciosa, porque Deus lhe deu uma obra a realizar. Exatamente. Salmos capítulo 37, verso 37, mais 1 Pedro capítulo 3, verso 14. Nota, o homem íntegro considera o reto, porque há para o homem de paz um porvir feliz. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que se temem, não fiquem amedrontados. Exatamente. Você e sua família têm que respeitar um ao outro, têm que saber perdoar, têm que saber o que é certo e o que é errado, e não ficar famílias disputando heranças, como tem muitos por aí que disputam herança, que não amam nem o pai nem a mãe,
e ficam pensando no dinheiro, pensar no cascalho que vai pegar. Tem irmãos que ficam 5, 10, 15, 20 anos sem conversar um com o outro por causa de coisas pequenas, bobas. Ficam sem conversar, não sabem perdoar um ao outro. Tem, tem pessoas na família que ficam acusando uma outra, ficam brigando. Parem com isso. Estejam em comunhão. Como é feliz o homem a quem disciplinas. Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei, tranquilo, enfrentará os dias maus. Exatamente. Em Salmos 94, versos 12 e 13. Exatamente isso, povo de Deus. É estar em comunhão, respeitar as pessoas. Salmos capítulo 84, verso 5, mais Provérbios 16, 20. Como são os felizes os que têm em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Por que peregrinos de coração? Aqueles que aceitam a Deus, somos peregrinos aqui na terra. Quem examina cada questão com cuidado, prospere e feliz é aquele que confia no Senhor. O que uma família feliz faz? Tem que fazer? Saber escolher as companhias. Já é a primeira menção já, como se diz. Saber quem você tem amizade e quem vai se tornar seus amigos. E também os locais que você vai procurar esses amigos e os lugares que vocês frequentarem. Já é o primeiro passo para uma família feliz. O segundo, ajudar o próximo. Importante, ajudar qualquer pessoa. Ajudar o próximo, sem se gloriar. E sim, ajudar porque você está em comunhão com Deus. Você quer ajudar aquela pessoa para receber nada, como se diz, só para ajudar mesmo. Como eu falei, buscar o perdão, que é importantíssimo numa família. É buscar perdoar aquela pessoa. E você, o que eu vejo nas famílias, isso é impossível de perdoar uma pessoa. Não, quer ficar lá com o coração de pedra, quer ficar lá com o coração magoado, mas não quer sair do salto para ir pedir perdão para aquela pessoa. De, como se diz assim, não de se humilhar, mas de ser humilde. Ter uma ocupação, exatamente, ter tarefas para fazer, mas não tarefas erradas, e sim tarefas certas. Isso todos devem ser honestos. Ser honesto com as pessoas que vivem ao redor de nós. Tem que ser provado, logicamente. Tem que ser provado. Tem que ter provação nas pessoas. De provar nas pessoas. E o último, que deveria ser o primeiro, confiar em Deus. Só confie em Deus, povo de Deus. Só confie. É fé. No livro O Lar Adventista, na página 177, há um círculo sagrado em torno de cada família, que deve ser preservado. Ninguém mais tem qualquer direito a este sagrado círculo. Marido e esposa devem ser tudo um para o outro.
A esposa não deve ter segredos que guardem do marido e permita que os outros conheçam. E o marido não deve igualmente ter segredos para com a esposa e torná-los conhecidos de outros. É importante isso. Vocês que são maridos e marido e mulher, que têm segredos errados, que o homem trai a mulher, ou a mulher trai o homem, e tem segredos que a mulher conta para as amigas e o homem conta para os amigos. Não façam isso. Tente amar a sua esposa. Tente amar o seu esposo. Estejam em comunhão um com o outro. E tem que estar em comunhão com Deus. Aí continua, nunca devem nem um nem outro permitir gracejos à custa dos sentimentos do parceiro. Quer dizer, esnobar do seu companheiro ou da sua companheira. É como se diz, trair e achar isso bonito. Ou roubar aquela pessoa e achar isso bonito. Como se diz, falar roubei mesmo, ou traí mesmo. Fazer ela de palhaço, ou fazer ele de palhaço. Quer dizer, não façam isso. Não devem jamais, marido ou mulher, quer por brincadeira ou por qualquer outro meio de queixar-se um do outro para as outras pessoas. Tem que ser mostrado que deve haver uma sagrada proteção em torno de toda a família. A mulher que reclama do marido, ou o marido reclama da esposa, não fale para ninguém. Não relatem para ninguém isso. Ninguém deve saber. Não interessa para ninguém. Chegue naquela pessoa, entre quatro paredes, um olhando para o outro, mesmo que, tem pessoas que falam, eu não suporto olhar mais para o meu marido. Eu não suporto olhar mais para minha esposa. Suporta sim. Sente com ele ou com ela, olha bem nos olhos dela e converse. O que está errado no casamento? O que falta para estar em comunhão? As coisas do seu relacionamento não interessam para ninguém. Agora na página 233. Pais, dedicai tanto tempo quanto possível a vossos filhos. Combinai o afeto com a autoridade. A bondade e simpatia com a firme restrição. Dedicai aos vossos filhos algumas de vossas horas de lazer. Relacionai-vos com eles. Associai-vos com eles em seus trabalhos e brinquedos e capacitai-lhes a confiança. Agora vamos lá. O que nós estamos vendo no mundo de hoje? Pais e mães passando a mão na cabeça dos filhos quando eles estão errados. Aceitando que o filho que fez aquela coisa, que ele fez a coisa certa. Indo contra a autoridade que está o acusando. Por isso que nasce bandidos, que se tornam bandidos, vão para as coisas erradas, porque eles sentem assim, eu posso fazer o que eu quero e minha mãe e meu pai me protege. Eles acham certo o que eu estou fazendo. Ninguém me cobra. Como se diz? Ninguém me cobra não, ninguém eu não sofro a culpa, como se diz. Todos me protegem. Então, quer dizer, posso fazer o que eu quero. Isso é um perigo
É um perigo constante e é sério. O que você deve fazer é você cuidar de seu filho e mostrar autoridade na hora que ele estiver errado. Ou você, como se diz, antecipar antes que ele faça a coisa errada e mostra autoridade. Quer dizer, o que eu estou vendo no mundo de hoje é as crianças crescendo, sendo bandidas. E quem gosta disso, vocês sabem quem é, né? Satanás. Na página 182, em sua sabedoria, o Senhor determinou que a família seja a maior dentre todos os fatores educativos. É no lar que a educação da criança deve iniciar-se. Exatamente, é no lar, é na sua casa. Ali está a sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, terá a criança de aprender as lições que devem guiar por toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência, domínio próprio. Quer dizer, uma mulher que viveu há mais de 100 anos atrás, escreveu isso daí. Quer dizer, ela está errada? Não, está certíssima. É você guiar a sua família como um rebanho. É como um pastor guiar o rebanho. É você respeitar o seu marido, você que é mulher, respeitar o seu marido, cuidar de seu filho ou sua filha. E, como você ama a si mesma, deve amar eles também. Ou o homem, como ama a si mesmo, amar elas também, ou ele, ela ou ele. O que eu vejo hoje é um número maior de separações. Ninguém respeita ninguém. Você está num lugar, por exemplo, num supermercado. Eu vejo a parceira ou parceiro humilhando aquela pessoa, chamando a atenção daquela pessoa perto das outras. Quer dizer, respeito nenhum. E os filhos mandando nos pais. Como eu relatei o ano passado. Uma criança mandando na mãe dela. Gritando com a mãe dela em frente de todo mundo no mercado. Quer dizer, eu pensei naquela hora, será que eu estou sonhando? Será que eu estou imaginando coisas da minha cabeça? Não, era a realidade. O que estamos vivendo hoje na sociedade? É na escola do lar que os nossos meninos e meninas se preparam para frequentar a escola da igreja. Os pais devem ter isto constantemente em vista e, como professores no lar, consagrar a Deus todas as faculdades de seu ser, para que possam cumprir sua elevada e santa missão. Exatamente. Primeira coisa. Vamos lá, filho ou filha, senta aqui comigo. Vamos ler a Bíblia? É ensinar coisas sagradas para o seu filho ou sua filha. É frequentar as igrejas. É frequentar principalmente, além das igrejas, a palavra de Deus. Principalmente, a primeira coisa. E, como se diz, moldar a sua casa e o seu filho ou sua filha a adorar a Deus e não a Satanás. Que tem muitas crianças, adolescentes, que sem querer estão adorando a Satanás. Sem saber está adorando. Deuteronômio capítulo 33, verso 29. Felizes é tu, ó Israel, quem é semelhante a ti?
um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Quer dizer, está cobrando Israel, que, Israel é o filho de Deus. Como Jesus, na sacerdente com Moisés, falou, é o meu filho primogênito. Ele falou de Israel para Moisés. E aqui está a pergunta. Feliz é tu, ó Israel, que é semelhante a ti. Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Quer dizer que o próprio Israel não dedicou a Deus o seu louvor e a adoração. E o mais importante, o Lar Adventista na página 184. Devem os pais em sentido especial considera-se como instrumentos de Deus para instruir seus filhos, como fez Abraão, para que guardem o caminho do Senhor. Necessitam buscar as Escrituras diligentemente, a fim de saberem qual é o caminho do Senhor, para que possam ensinar a sua casa. Exatamente. Uma família cristã. Provérbios capítulo 3, verso 13. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento, pois melhor é o lucro que ele dá do que o lucro da prata e da sua renda do que é ouro. A sua mais preciosa é do que as joias e nada que possas desejar é comparável a ela. Eventos finais na página 84. À noitinha e pela manhã, uni-vos aos vossos filhos no culto de Deus, lendo sua palavra e cantando o seu louvor. Ensinai-vos repartir a lei de Deus. Sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais. Exatamente. No livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, na página 42. Sede metódicos no estudo das Escrituras em família. Negligenciai qualquer coisa de natureza temporal. Renunciai toda a costura desnecessária e toda a provisão dispensável à mesa. Mas assegurai-vos de que a alma seja alimentada com o pão da vida. No livro Orientação da Criança, na página 341, fala: o culto familiar não deve ser governado pelas circunstâncias. Não deveis orar ocasiosamente e quando tendes um grande dia de trabalho à vossa frente, negligenciar a oração. Assim fazendo, levais os filhos a considerar a oração sem importância especial. Muito significa a oração para os filhos de Deus, e as ofertas de gratidão devem ascender diante de Deus de manhã e à tarde. Exatamente. Testemunhos para a Igreja, volume 7, na página 239. Oração em particular em família, em reuniões públicas para adorar a Deus. Todas são essenciais e devemos viver de acordo com as nossas orações. Devemos cooperar com Cristo em sua obra. O Lar Adventista, na página 184. Temos regras bíblicas para o guia de todos, tanto de pais como os de filhos. Norma alta e santa da qual não há fugir. As injunções de Deus devem ser predominantes. Abram os pais e mães a palavra de Deus perante ele, o pesquisador dos corações, e perguntem com sinceridade: o que diz Deus? Quer dizer, a Bíblia, Deus diz tudo. As suas leis, o seu amor, a sua adoração. Provérbios capítulo 8, verso 32, mais Tiago capítulo 1, verso 25 e mais João capítulo 13, verso 17. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes são os que guardam os meus caminhos.
Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Exatamente. O Lar Adventista na página 179. A causa da divisão e discórdia na família e na igreja é a separação de Cristo. Exatamente. Cristo abandona aquela casa porque não está em comunhão com ele. Está brigando, o clima está pesado. Aproximar-se de Cristo é aproximar-se um dos outros. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é diplomacia, o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer dificuldades, embora haja muito disto a ser feito, mas a união com Cristo. Nos 10 mandamentos não está lá no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, amar a Deus completamente e amar uns aos outros, como você ama a si mesmo, você deve amar ao outro. Então, povo de Deus, essa foi a pregação da palestra Fé, Vida e Evidências 39. Família feliz. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!